Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Nós chegamos ao 100º episódio do Sem Precedentes e por isso nós queremos agradecer inicialmente a todos e todas que nos ouvem, compartilham os episódios e interagem conosco semanalmente. E são milhares de pessoas, felizmente. Desde o início do Sem Precedentes, o que nós queríamos levar a vocês que nos ouvem nas plataformas de áudio ou nos assistem no YouTube era uma análise das decisões e manifestações dos ministros do STF sem perder de vista tudo o que nós já assistimos no passado. E por isso o nome do programa é Sem Precedentes. Eu também quero, obviamente, agradecer aqui ao Tomás Pereira, a Juliana Cesário Alvim e ao Diego Werneck por semanalmente dividirem conosco e com vocês, é claro, a capacidade analítica deles e o conhecimento de tantos anos de pesquisa e de aulas que eles dão nas suas faculdades. Sem esse trio, obviamente, sem vocês, nossos ouvintes, o Sem Precedentes não seria possível. No episódio desta semana, que fecha a primeira metade deste ano, nós vamos analisar o STF do primeiro semestre e vamos aqui projetar o que esperar do segundo e tumultuado segundo semestre de 2022. Como o Supremo vai agir durante as eleições deste ano e o que esperar dessa dupla que estará no comando do STF e do TSE. O que esperar, portanto, de Rosa Weber, presidente do STF, e Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Novamente, nosso time completo do Sem Precedentes: Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, Diego Werneck, do INSPER, Juliana Cesário Alvim, da UFMG. Tomás, queria começar com você. O que você destaca do primeiro semestre deste ano do Supremo? Olá, Felipe, Diego, Juliana. Começar, então, agradecendo também por toda essa convivência, essa conversa, esse diálogo, que além de ser muito interessante para mim, que bom que é interessante para outras pessoas que acompanham a gente, eu fico muito feliz, mas é muito interessante para mim. E foi inclusive um elemento de saúde mental durante a pandemia, né? Todos nós isolados tendo essa conversa semanal me fez muito bem. Esse semestre, né? Então, do que eu acho, a gente estava pensando, passei um tempo pensando sobre isso. Acho que tem duas maneiras de pensar sobre o semestre, né? Um é por um tema geral, né? O que aconteceu, o que mudou no Supremo esse semestre, de maneira geral, e uma coisa específica, né? Um caso de grande relevância ou algo assim. É interessante que o que mudou, eu acho que eu chamaria a atenção para a entrada do André Mendonça, né? Ele entrou em dezembro, já ali na véspera do recesso, então na prática, os seus primeiros julgamentos no colegiado foram agora nesse semestre, né? Depois do recesso do final de ano. E a gente está observando aí o comportamento dele, e inclusive é interessante ter agora esses dois pontos, né? O André Mendonça ao lado do Cássio Nunes, com frequência votando juntos, mas às vezes o André Mendonça nessa posição intermediária, né? De um pé junto com o Cássio, outro em outro barco, outro tentando ir mais para o meio, tentando não radicalizar. A gente vê isso em diversas situações. E daí isso conecta com o outro tema, o caso talvez do semestre, que talvez tenha sido o julgamento do deputado Daniel Silveira, de novo, toda essa discussão, o julgamento em si, a condenação e depois, posteriormente, o conflito em torno disso, com o indulto. E exatamente onde, né, Cássio Nunes votava para absolver, né, e André Mendonça condenava por uma pena menor, absolvia em parte, condenava, portanto, uma pena menor. Então a gente vê exatamente essa dinâmica em torno disso, que é o tema desse semestre e continua então relacionado, que é o tema dos últimos anos, que é o conflito entre Supremo e Bolsonaro, que se manifesta nesse caso, que se concretiza nesse caso, e que eu acho que já leva a gente para a nossa discussão, que também vai ser do programa de hoje, do que veremos para o semestre que vem, né? Então tem um pouco de mais do mesmo, conflito com Bolsonaro, conflito com o governo, com bolsonaristas, né? Daniel Silveira, que não é uma coisa que vem desse semestre, é algo que já vem de antes. E a novidade talvez seja André Mendonça, esse novo ministro, e
Mais de Cássio Nunes não é exatamente uma novidade, né? Cássio Nunes está completando agora 1 ano e meio de Supremo, né? Então não é exatamente uma novidade como André Mendonça, mas a gente tem mais tempo para a gente consolidar e ter mais pontos de análise, mais julgamentos, né? Se no começo eu falava, temos que ter cuidado, vamos com calma, ele só votou em 1 ou 2 casos polêmicos, agora a gente tem 1 ano e meio de polêmicas para poder talvez pensar em um comportamento que tenha aí alguma consistência, pelo menos nesse 1 ano e meio, em relação a esses temas. Juliana, e você? Qual o seu destaque para o primeiro semestre? A gente teria vários temas aqui para tratar, mas o que te aparece assim de pronto desse primeiro semestre? Eu chamaria atenção na linha do que o Tomás apontou para o fato de que a gente está no final da presidência do ministro Luiz Fux, né? Mas os protagonistas são os ministros que estão no TSE, que estão à frente desse processo aí eleitoral. E esse embate do Supremo com o governo Bolsonaro, ele é centrado nessas figuras, né? Então, eu lembro que, ao longo desse semestre, a gente teve, né, uma declaração do ministro Barroso se manifestando e apontando o fato de que o presidente Bolsonaro teria vazado deliberadamente, né, informações sensíveis do TSE. A gente teve também um episódio em que o presidente Bolsonaro apresentou uma notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes pela sua condução do inquérito das fake news. Então, assim, foram episódios em que a temperatura se elevou bastante ao longo desse semestre, né, em que essa tensão se acirrou, mas que os protagonistas disso, né, quem estava no centro disso, em nome do Supremo, representando o Supremo, não eram o presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux, que manteve-se talvez um pouco mais atrás, né? Quem teve mais à frente foram esses ministros, o ministro Barroso, sobretudo, o ministro Alexandre de Moraes. A gente teve também, né, o ministro Fachin dando declarações que repercutiram bastante, como a ideia das forças desarmadas, né, que conduzem as eleições. Então, acho que esses foram momentos importantes, mas que o caso realmente do Daniel Silveira, ele sintetiza esses elementos, né? Seja pela discussão que teve dentro do tribunal, os argumentos que apareceram, ameaças às instituições, seja pelas reações, né, do governo à questão do indulto, o Supremo não ter discutido a constitucionalidade do indulto. Então, assim, essa movimentação também que ocorreu, inclusive envolvendo o legislativo, né? Então, eu acho que esse caso ele apresenta aí uma boa síntese do que foi esse primeiro semestre. E Diego, você, para a gente concluir aqui, porque de tudo que a Juliana falou e o Tomás falou, a gente pode fazer, inclusive, já a ponte com o segundo semestre. O que você destaca desses 6 primeiros meses? Antes da ponte para o futuro, fazer uma breve ponte com o passado aqui. O que tem de diferente esse ano no Supremo? Recesso do Supremo começou na semana passada e essa seria a época em que provavelmente o ministro Marco Aurélio estaria dando alguma liminar na véspera do recesso, sobre a qual nós estaríamos falando agora. Então, acho que tem essa diferença. Era uma força individual, idiosincrática no tribunal, que atravessava as análises, os cálculos políticos, né, e as agendas mais, digamos assim, mais organizadas politicamente que podem estar dentro do Supremo e fora do Supremo. Então, acho que essa é uma primeira coisa que vale destacar desse primeiro semestre, o Supremo sem, né, em comparação com o ano anterior, o Supremo sem o ministro Marco Aurélio, a gente já sente essa diferença na véspera do recesso. Mas não só no recesso, né? Estou fazendo essa brincadeira, mas acho que, de fato, era uma força diferente, não claramente alinhada com esses movimentos políticos nos quais o tribunal está se inserindo agora no cenário brasileiro atual. Ô Diego, você me permite só um comentário sobre isso? Desculpe te cortar, mas talvez a permanência do ministro Marco Aurélio ou a ausência hoje talvez nem fizesse tanta diferença. Claro que depois não tem o colegiado para eventualmente caçar uma liminar, mas o que nós estamos assistindo nos últimos anos é não tendo mais recesso, né? Tem vários ministros aí que estão de plantão, estão dando suas decisões, o ministro Gilmar está naquela audiência de conciliação entre Estados e União para chegar a uma decisão sobre ICMS de combustíveis. Tem, por exemplo, a oposição que está pedindo a CPI do MEC, diz que não vai entrar agora com mandado de segurança porque pode cair com algum desses ministros de plantão.
Então o negócio tá meio esquisito também. Talvez Marco Aurélio nem tivesse mais essa importância perto de plantão, enfim. Talvez isso seja, isso que você descreveu, seja também um efeito de recessos passados, em que esse tipo de dinâmica aconteceu e o pessoal se ligou de que era um sistema estranho. Não, mas o que a gente via, às vezes, como você disse, era o ministro Marco Aurélio, às vezes, dar uma decisão impactante na véspera do recesso e sair. Daí ficava meio que por conta de, quem sabe, a presidência reagir ou não, né? O que a gente está vendo agora ficou mais comum também, né, Tomás? É mais do que essa isso. Essa reação da presidência ficou mais comum. Ficou mais comum, e era o ponto que eu ia falar, né? Não temos mais Marco Aurélio, mas vimos Cássio Nunes, em certo sentido, ser esse novo Marco Aurélio, né? Quando a gente, nos temas do semestre, nos temas gerais dos últimos tempos, nos temas do semestre, o Supremo colegiado se reagindo em alguma medida, em que medida isso é verdade em todos os casos, né? Como o ministro Fux às vezes tem enfatizado, né? Uma maior colegialidade por conta do plenário virtual e assim por diante, algo que a gente pode conversar, mas certamente pontualmente essa reação colegiada a algumas decisões é algo que a gente viu em alguns momentos, a gente viu inclusive liderada pelo ministro Fux, contra uma decisão do ministro Marco Aurélio, né? A decisão ali que era quando teve a soltura, né, do André do RAP, e depois tivemos algo parecido, similar, agora com o caso Francisquini, né, com a decisão do ministro Cássio Nunes, né, do Supremo reagindo colegiadamente a uma decisão de um ministro individual, no caso foi na turma, mas tinha a ministra Carmen Lúcia levando esse caso para o plenário virtual, levando uma mandado de segurança para o plenário virtual, então a gente vê isso como uma das mudanças, né, um dos temas do semestre. Então, assim, aquela coisa de continuidades e mudanças, né? Continuidades, nós temos, então, alguém gerando esse tipo de comportamento, dando esse tipo de liminar, digamos, fora da curva, que gera esse tipo de reação, mas, mesmo assim, tem uma mudança, né? A gente vê, no caso do ministro Cássio Nunes, uma maior previsibilidade dessa sintonia, digamos assim, com interesses que parecem ser do governo Bolsonaro, né? Enquanto o ministro Marco Aurélio tinha um elemento de maior imprevisibilidade, né? A previsibilidade ou então era interna, né? Era coisas que incomodam e para as quais o próprio ministro Marco Aurélio liga. Isso previsia uma previsibilidade, mas não era necessariamente uma previsibilidade do governo da vez. Podia ir para um lado, podia ir para o outro. Não era muito claro como que isso né, se organizava, né? Então... A gente ainda está vendo, nesse caso, inclusive, de combustíveis que eu mencionei, novamente, é uma decisão do ministro André Mendonça, super contestada, inclusive, pelos estados, e que gerou uma reação dos estados com um pedido de liminar ao ministro Gilmar Mendes para cassar a decisão do ministro André Mendonça. Então, a gente ainda vê um pouco desse cenário de conflitos internos. Diego, desculpe, eu cortei seu raciocínio, por favor. Imagina, tempos estranhos em que a gente não poderia complementar o raciocínio um do outro aqui. Eu ia voltar ao Daniel Silveira, né, que agora, saindo de uma ponte para o passado para pensar no futuro, pelo menos começar a pensar no futuro. Sei que ainda estamos pensando nesse primeiro semestre, mas o caso Daniel Silveira, ele é problemático pelo futuro, pelo que ele representa para o futuro, né? E não é futuro lá muito na frente, futuro no segundo semestre. Daqui a um ano, a gente tem essa bifurcação, né? Se Bolsonaro continua presidente ou não, uma bifurcação na história futura do país. Agora, antes da bifurcação, tem um barranco, que são as eleições, que não tem nada certo com relação à estabilidade e a quão pacífico vai ser esse processo eleitoral. Ao contrário, né? Acho que temos boas razões para imaginar que vai ser confuso. O Supremo Tribunal Federal está agindo também, supondo que vai ter confusão, por exemplo, nessa pequeno ajuste na posse da ministra Rosa Weber, né, que, pelo que saiu na imprensa, teria sido motivado para que fique distante do 7 de setembro, para evitar algum tipo de confusão possível no meio do que vai ser esse crescente de possível violência, inclusive, política, até as eleições. E por que eu estou falando de eleições? Porque o caso Daniel Silveira, ele foi um marco num processo importante da relação do Supremo, não só com as eleições que vão acontecer, mas com o Congresso, né? Eu escrevi uma coisa até março de 2022, um pouco antes de estourar o problema do Daniel Silveira aí de novo, dizendo que até ali, o caso Daniel Silveira tinha sido um indicador da capacidade do Supremo de construir um escudo legislativo junto ao Congresso, né? Esse é um Congresso que apoia Bolsonaro, pelo menos não vai remover
o Bolsonaro do cargo, né, ele impede a accountability aí do presidente, mas também é um Congresso que não deu trela para as tentativas do Bolsonaro de atacar o Supremo. Isso estava bastante consolidado até o caso Daniel Silveira, quando ele voltou à pauta, pelo menos, né, agora em março. Quando surge essa questão da tornozeleira eletrônica, né, e depois do indulto, acho que essa imagem, né, esse escudo legislativo do Supremo foi testado. A gente ficou durante um tempo, um período ali, não ficou muito claro se esse padrão ia se manter, né, se não teriam sido cruzadas algumas linhas que fariam com que a Câmara e o Senado dissessem, não, até aqui a gente estava deixando o Daniel Silveira ser punido, ser processado, sofrer accountability nas mãos do Supremo. Mas tem coisas que vão deixar de ser um conflito Supremo Daniel Silveira e virar um conflito com a Câmara. Acabou não acontecendo, mas se tornou possível naquele momento. Então, o caso Daniel Silveira foi ali ele foi turbulento porque poderia ter sido um ponto de virada, poderia ter sido um ponto em que a Câmara teria dito agora a briga é institucional, né? Mas acabou não acontecendo, em parte porque eu acho que o Supremo também não insistiu em algumas coisas, como, por exemplo, anular o indulto, né? Esses temas não apareceram no momento em que as coisas estavam pegando fogo, então deu uma esfriada. Embora o ministro Alexandre de Moraes, em decisões individuais posteriores, tenha, né, continuado adotando coisas a corda, né? que podem gerar novos conflitos, mas também não geraram. Mas então o caso Daniel Silveira ele é um termômetro, né, e ao mesmo tempo um pavio dessa relação do Supremo com o Congresso. Vinha mais estabilizada, naquele momento deu uma rateada boa. E além disso, ele é também representativo de um problema que o Supremo tem com relação às eleições, né? Que de alguma forma o caso Daniel Silveira é o Supremo tentando mandar uma sinalização para setores mais radicais do campo bolsonarista e o quanto que eles têm, né, e deveriam imaginar que não tem, essa é a mensagem do Supremo, tanta liberdade para atiçar ataques contra o tribunal, contra os seus integrantes, contra as eleições, né? Então, por essa razão, o caso Daniel Silveira, ele vai ser permanente, né? É capaz de a gente voltar a discutir Daniel Silveira em algum momento, nas próximas semanas, por conta dessas duas características, a relação que ele representa da relação do Supremo com o Congresso e o que ele representa da capacidade do Supremo de mandar mensagens e desincentivar certos comportamentos que vão acontecer durante as eleições. Diego, acho que eu só queria ser um pouco mais concreto. Você falou sobre essas escolhas, né, do ministro Alexandre de Moraes, insistindo em certa medida, claro, na punição do Daniel Silveira, mas não ao mesmo tempo o Supremo não entrando em conflito com a Câmara exatamente sobre isso. Eu acho que um bom ponto para a gente pensar sobre isso é a discussão sobre, no caso de condenação, a necessidade de votação da Câmara depois para confirmar, né, a perda de mandato, né? Isso é um tema que a gente sabe que divide o Supremo em alguma medida. Há ministros que acham que não precisa, que precisa. Esse é um caso e um momento ruim para insistir nisso, né? Tanto pelo momento, né, de entrar nessa disputa com a Câmara nesse momento, que já está numa disputa muito forte com o presidente, quanto pelo fato de existir o indulto que complexiza toda essa discussão de uma maneira, digamos, desnecessária. E daí, se a gente pensa sobre isso, eu chamaria atenção para o fato de que não foi esse o caminho que o Supremo seguiu, né? O Supremo não seguiu no caminho de esticar a corda desse conflito com a Câmara nesse momento. O caminho é o ministro Alexandre de Moraes dando lá suas decisões individuais que afetam o Daniel Silveira especificamente, exigindo, por exemplo, que ele use ainda a tornozeleira, que ele deixe de comparecer em eventos e instituindo uma multa pecuniária, né, uma multa específica para ele, para contornar a necessidade de autorização da Câmara. Então a gente percebe, eu chamaria atenção para isso, né, que é o caminho da individualização de medidas que afetam o Daniel Silveira de uma maneira específica, e não de um conflito geral com a Câmara em torno do tema Daniel Silveira, tornando o tema Daniel Silveira um tema geral que poderia, claro, por afetar garantias institucionais de todos os deputados, de todos os senadores, ou prerrogativas do legislativo enquanto um poder, que existem motivos independentes de Bolsonaro e de Daniel Silveira para eles serem ciosos, não levar para esse caminho, que seria um caminho naturalmente de conflito, e que não tem nenhuma expectativa de que o Supremo
teria apoio para isso nesse momento, e sequer que ele estaria correto necessariamente, né? Que a interpretação dele seria necessariamente a melhor interpretação sobre separação de poderes no nosso sistema. Eu queria chamar a Juliana, só para a gente fechar ainda o primeiro semestre. O Diego fez já a ponte para o futuro, mas a gente vai continuar nesse assunto, tá, Diego? Mas, Juliana, ainda acho que tem algumas coisas analisadas do Supremo no primeiro semestre, né? Eu acho que isso que a gente está falando aqui, é um pouco essa captura do Supremo por esse conflito com o Executivo, se reflete também na pauta de direitos fundamentais do Supremo, né? A gente tem uma atividade do Supremo tema de direitos fundamentais talvez mais tímida do que em outros momentos, né? Em que o tribunal parece estar mais se protegendo do que realmente avançando. A gente teve o caso que foi importante da concessão de licença paternidade, né, de 180 dias para o pai solo, mas, como a gente comentou na época, essa é uma decisão, ou esse é um tema que poderia ensejar respostas muito mais transformadoras ou progressistas, apesar da importância do caso. E de outro lado, talvez o outro tema de direitos fundamentais que tenha assim se destacado nesse primeiro semestre, que é a questão ambiental, ele é todo permeado, né, por esse conflito. Então, a gente teve ações que foram interrompidas, né, sobretudo pelo ministro André Mendonça, como aquela que a ministra Carmen Lúcia chegou a dar um voto, né, bastante contundente sobre o estado de coisa inconstitucional do meio ambiente no Brasil hoje e tudo mais. A gente teve algumas decisões importantes, acho que até lembrar uma no fato da semana, mas é uma pauta que é uma pauta de direitos fundamentais, mas ela está embebida aí nesse conflito com o Poder Executivo e também esses conflitos internos que a gente já comentou aqui entre os ministros apontados pelo presidente Bolsonaro e os demais ministros que já estavam no tribunal. Então, é interessante ver como é que esses movimentos também se refletem nessa agenda de direitos fundamentais e especificamente aí nesse tema ambiental. Mas ainda vamos ter no segundo semestre também uma pauta de direitos trabalhistas, vamos ver como é que o Supremo se manifesta. Mas agora eu queria voltar a esse tema, essa ponte para o futuro que o Diego mencionou, e o termo mostra um certo saudosismo dele, mas de nós pensarmos o que vai ser o Supremo no segundo semestre com Rosa Weber, presidente do Supremo, e Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Eu arriscaria até um ponto aqui com vocês. O próprio Diego já mencionou que o Supremo demonstra que não haverá tanto espaço para apoiadores de Bolsonaro para uma eventual reação a qualquer resultado das urnas que seja negativo para o presidente. O senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista dizendo: não temos como segurar esses manifestantes. Nós estamos vendo o que aconteceu nos Estados Unidos, sabemos que os ministros do TSE também viram o que aconteceu nos Estados Unidos e estão prestando atenção, e tem um ponto que me parece relevante, que é esses inquéritos abertos no Supremo, eles vão ter que chegar a algum resultado. E, obviamente, esse resultado, inquéritos que eu menciono, aqueles inquéritos de atos antidemocráticos, fake news, etc., talvez eles sirvam para o Brasil como se fossem um comitê do Congresso americano para ouvir o que aconteceu na invasão ao Capitólio. Mas diga, Diego, por favor. Não, acho que aí esse é um bom ponto, mas um fator que modula a capacidade, né, desses inquéritos e dessas ações cumprir esse propósito são mensagens trocadas dentro do próprio Supremo, né? Então, por exemplo, não tem a ver com exatamente com o que você falou dos inquéritos, mas tem a liminar da ministra Nunes Marques, no caso Franceschini, né, que uma coisa que pode ser levantada é o quanto que, ao conceder essa liminar, o ministro Nunes Marques não está, na verdade, se colocando na contramão desse esforço do tribunal, né, sinalizando que, né, não vai haver tantas medidas, o espaço para conter, mesmo parlamentares, né, candidatos à reeleição que estejam disseminando desinformação, que as medidas para conter isso são, na verdade, muito mais limitadas do que o tribunal quer fazer parecer, só por fazer esse ponto. Mas pensando não só no período pré-eleitoral, mas no pós também, né, há de se imaginar, essa dificuldade pode continuar existindo, como a dificuldade na PGR vai continuar existindo até o ano que vem. Mas mesmo assim nós sabemos que o tribunal se movimentou, né, o Supremo se movimentou para deixar essa porta aberta. Mas queria chamar vocês para a gente pensar aqui o que esperar dessa dupla, Rosa Weber
no Supremo. Então, se vocês quiserem, inclusive, separar o debate, pensar a Rosa Weber presidente do Supremo, o que muda, o que nós vamos assistir. Ela toma posse, como o Diego mencionou, com 2 dias, 3, 4 dias de atraso por conta do 7 de setembro, que nós não sabemos se vai ser desse tamanho mesmo. Claro que se a segurança do Supremo está sendo reforçada. Eu só lembraria, fazendo uma ligação com o que a Juliana mencionou, né? De fato, o ministro Luiz Fux passou a ser secundário na relação com o governo Bolsonaro. O momento importante dele na presidência foi o discurso pós 7 de setembro do ano passado. Nós vamos ver agora como vai ser a reação ao 7 de setembro com a ministra Rosa Weber. Então eu queria chamar vocês, deixar aqui o microfone aberto para quem quiser fazer uma projeção do que esperar de Rosa Weber e também um pouco de diferença do que nós tivemos nos últimos 2 anos. Eu acho que um elemento que a ministra Rosa Weber assim, tem projetado na sua atuação no Supremo ao longo dos últimos anos e que talvez seja um elemento importante na presidência dela, é um caráter de independência, né? Acho que desde aquele voto, né, dela no habeas corpus do Lula, em que ela, discordando da tese, aplicou a jurisprudência do tribunal, que ela não defendia e tudo mais. Eu acho que ali foi um marco na trajetória dela importante, em que os valores dela transparecem, né? Uma deferência ao colegiado, uma independência, talvez não dar tanto ouvido para a opinião pública. Então, acho que esses elementos eles têm o potencial de estarem presentes nesse momento. E é interessante pensar que, embora muitas características sejam diferentes, né, entre a ministra Rosa e o ministro Alexandre de Moraes, acho que talvez nesse ponto eles tenham algo em comum, né, uma intenção que é projetada de independência, né, de mostrar que eles são independentes, que eles não estão sujeitos, né, aos, sei lá, pressões e coisas desse tipo. Embora, claro, o ministro Alexandre de Moraes tenha um tipo de diálogo com a política que a ministra Rosa Weber não tem. Então, essa independência se constrói de maneira diferente nos 2 casos, né? O ministro Alexandre de Moraes ele está na imprensa de uma maneira também que a ministra Rosa Weber não está. Então, eu acho que a gente pode ver como é que esses elementos eles vão se completar e vão se diferenciar aí nessa dobradinha que eles vão fazer a partir do 2º semestre. Eu acho, enfim, a Juliana enfatizou esse elemento de preocupação institucional da ministra Rosa Weber, que parece sincera, né? Não é só parte do discurso dela, é algo que a gente vê no comportamento dela, né? Tanto em coisas que ela faz, né? A preocupação da relação do voto dela individual com a jurisprudência do Supremo, né? Esse caso do HC do Lula foi um caso em que isso foi muito marcado, tanto porque estava todo mundo observando, mas também pelo impacto que isso teria, pela relação, né, o impacto nas eleições, o impacto que isso teria na opinião pública e assim por diante. E eu acho que exatamente uma coisa que talvez seja interessante, eu não tenho como saber, talvez a gente vá ouvir pela primeira vez a ministra Rosa Weber falar, né, porque a ministra Rosa Weber tem uma preocupação, exatamente pela sua preocupação institucional, né, também se manifesta no que ela não faz, né? A ministra Rosa Weber é avessa a holofotes, a dar entrevistas, a declarações públicas, mas pela sua posição institucional como presidente do Supremo, talvez a gente vá vê-la, né, ter que falar, fazer discursos, dar entrevistas em algumas situações. Então a gente vai ter a possibilidade de ouvir a sua voz, né, como ela própria vai anunciar os planos e os projetos. Eu imagino que seriam planos bastante preocupados com o comportamento institucional do Supremo, a colegialidade, né? A gente vai ver talvez a ênfase em relação a isso. E eu chamaria atenção também, porque às vezes a ministra Rosa Weber, exatamente porque ela fala pouco, às vezes ela é vista como talvez mais tímida, digamos assim, né? Uma coisa confundida com a outra. E eu chamaria atenção para o fato, então a Juliana chama atenção para uma decisão que marcou o legado né, a trajetória dela. Deixa eu ver para outra, que eu tenho certeza que se a gente fosse fazer uma, né, análise de grandes decisões ou decisões importantes, uma decisão que a gente chamaria atenção é a dela sobre o orçamento secreto, né? Eu chamaria atenção pelo fato de que o que mostra a preocupação dela de novo institucional, com o funcionamento das instituições, né, mostra que ela não teve timidez em dar uma decisão quando estava dentro da competência dela e fazia sentido, né, que afetava profundamente a relação com o legislativo, relação com o executivo, num momento sensível.
Então mostra que ela está disposta a fazer isso quando ela acha que é importante, mas eu também chamaria atenção para o fato de quando ela fez isso, ela deu essa liminar, ao contrário, né, por exemplo, vamos comparar com a decisão, a liminar de Cássio Nunes, no caso Franceschini, imediatamente o Supremo se mobilizou para derrubá-la. No caso da ministra Rosa, imediatamente a própria ministra Rosa colocou a decisão dela diante do colegiado e o colegiado se reuniu para confirmá-la em grande medida, né? Então, eu acho que isso também denota, primeiro, que eu não veria timidez, o que eu vejo é responsabilidade, né? Uma pessoa com responsabilidade de ser uma juíza e uma responsabilidade tanto enquanto ministra em geral, e certamente vai ter isso enquanto presidente do tribunal, mas eu vejo também alguém que consegue antecipar, em geral, o grau de apoio que ela tem ou não tem para tomar decisões dentro do tribunal, né? E não só consegue ter a capacidade de fazer, a preocupação em fazer isso e a capacidade de fazer isso. E eu acho que a gente vai ver isso numa eventual presidência da ministra Rosa. E acho, né, com todas as críticas que nós fazemos aos ministros que falam de maneira não institucional, né, falam quando não deveriam falar, falam fora dos autos, eu acho que uma coisa que vai ser interessante é ouvir a ministra Rosa falando, tendo certeza de que ela vai falar de maneira institucional, apenas quando de fato isso é adequado, mas vai ser bom ouvir a sua voz mais, né, que é uma voz que certamente acrescenta muito no nosso debate constitucional e institucional. A ministra Rosa, Tomás, pensando no que você vinha falando, a ministra Rosa Weber, ela tem algo a oferecer, algo que ela construiu nessa trajetória dela no Supremo, de que o Supremo precisa desesperadamente, na minha avaliação, que é a afirmação crível dos seus próprios limites, o reconhecimento de que você não faz o que você quer se você é juiz, né? E mesmo sendo o Supremo, você não faz o que você quer, você não deveria fazer o que você quer. Você deve fazer o que é possível, dentro de certos limites institucionais, legais. E eu acho que ela construiu esse percurso de várias maneiras, né? Vocês mencionaram algumas, e é interessante que isso, como o Tomás observou, né, não exclui ela ter dado decisões que são decisões arrojadas, são decisões, eu acho que essa decisão do orçamento secreto é uma decisão que é um passo que não tinha sido dado ainda, né? É uma decisão que avança em relação, ela não é uma decisão de mainstream do Supremo, ela representa algo diferente em relação ao que o tribunal vinha fazendo nesse tema, né, de funcionamento interno do Congresso. Acho, então, que ela vem num crescente de relativo ativismo no último ano, nos últimos 2 anos, mas que ainda assim está abaixo da média do tribunal, e ainda assim, me parece que é muito diferente quando uma decisão mais arrojada, talvez até mais juridicamente inovadora, controversa, vem de uma ministra que construiu, crivelmente, uma reputação de que eu não faço o que eu quero, eu faço o que é possível, o que é permitido, o que é compatível com a institucionalidade e com a legislação. Então, acho que isso é algo que ela oferece, que o Supremo precisa, e que no momento em que as expectativas em relação ao Supremo são inacreditavelmente ambiciosas, né? A gente volta e meia fala aqui como que as pessoas, às vezes, falam do Supremo como se fosse uma questão só de vontade, você estalar os dedos e resolver o problema da crise política, né? Quem é contra o Bolsonaro, muitas vezes imagina que, tipo, nossa, por que o Supremo não faz alguma coisa, né? E tira. Não funciona assim, né? E nenhum ministro do Supremo diria que funciona assim. A questão é que é muito difícil você convencer as pessoas que não funciona assim, quando você passou 10 anos, 20 anos, dizendo para as pessoas que você podia fazer qualquer coisa, que era o contrário, que joga a bola para mim, que o Supremo vai resolver, vai chutar para o gol, não importa quão longe esteja o gol. Acho que a ministra Rosa Weber representa o contrário disso, mesmo que também tenha dado decisões, né, arrojadas, como acho que o Tomás mencionou. E eu acho que, e aí, não sei se o Felipe sinalizou que ele complementar alguma coisa, vou só falar como é que, Felipe, como que isso que eu estou dizendo, acho que ser presidente do Supremo é uma espécie de teste para quem tem essa trajetória. Esse é um momento muito tentador para as pessoas que estão nessa posição imaginarem que, né, embora seja uma posição de falar pela instituição, de tomar decisões administrativas e alguns poderes judiciais específicos pela instituição, é uma posição que sabemos que
nesse sistema em que você troca de 2 em 2 anos, acaba sendo muito personalizada. Acaba sendo muito sobre o que eu consigo fazer em 2 anos para deixar a minha marca, para marcar a minha presidência como algo diferente. Essas são tentações que vêm com esse sistema que a gente tem de uma presidência rotatória a cada 2 anos. Então, seria interessante ver como é que uma ministra, né, cuja trajetória aponta para o contrário desse tipo de tentação individualista, né, vai se comportar num momento em que os poderes que você tem são maiores, a capacidade de você falar mais, né, agora chancelado, com mais espaço para falar do que você tinha antes, como é que ela vai se comportar nessa posição, né, especialmente porque esse é um momento em que não dá para ficar silencioso, esse é um momento em que vai se esperar do presidente do Supremo atividade em vários níveis diferentes, considerando a situação do país. Diego, acho que 2 coisas pontuais. Uma em menos tempo, né? Você salientou como uma presidência curta, 2 anos, a ministra Rosa Weber se aposenta na compulsória com 1 ano de mandato, praticamente. Então, a presidência dela vai ser uma presidência de 1 ano apenas. Ela tem ainda menos tempo, né? Infelizmente, acho que seria muito salutar para o Supremo tê-la por 2 anos, pelo menos, mas teremos apenas 1 ano da presidência dela. Mas sobre a credibilidade, né? Então, agora já que temos uma transição, fazendo uma comparação, né, com o ministro Fux, que enfatiza, que tentou, digamos assim, promover medidas de maior colegialidade, de menor monocratização do Supremo, mas ele faz isso com alguns esqueletos no seu armário, né? Então, toda vez que ele tenta fazer isso, a reação natural e justa, inclusive, de outros ministros é dizer: e aquela liminar que suspendeu o juiz de garantias em território nacional e está aí com você até hoje? Então, o ministro Fux nunca pautou, não saberemos o que acontecerá com ela agora que ele sai da presidência, e quem teria o poder para pautá-la, se ela continuar liberada para pauta, seria inclusive agora a ministra Rosa, mas ele nunca fez isso, né? Então, eu diria que isso diminui a credibilidade dele quando ele está tomando esse tipo de medida. A ministra Rosa Weber não tem esse tipo de posição, né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar disso, né? O Robert Cover tem uma coisa que sempre me chama a atenção, que é o nosso comprometimento com certos princípios, com certos valores, só é testado quando ele nos gera algum tipo de custo, né? Então, o meu compromisso com a colegialidade vai ser testado se ele é real ou se ele não é real, se eu estou disposto a pagar o preço por ele. Talvez ter que deixar de dar certas decisões ou submeter decisões individuais minhas ao colegiado que eu não gostaria de submeter, talvez porque eu tenha receio do resultado. Digamos que o ministro Fux, eu me diria que ele não mostrou comprometimento com a colegialidade ao não pautar essa decisão nesse momento. Faltou um compromisso real. Eu acho que a ministra Rosa Weber não tem esse tipo de situação e, como eu disse, isso está relacionado diretamente com a credibilidade que você falou antes. Eu só citaria aqui, continuando no que o Diego mencionou, 2 desafios, e aí eu já chamo a Juliana também, mas 2 desafios que são: primeiro, é preciso finalizar esse capítulo do orçamento secreto, porque a decisão foi dada no passado, mas o tribunal ainda aguarda uma decisão, uma definição. O orçamento secreto está sendo discutido e vai ser aprovado para o orçamento do ano que vem, e o Supremo precisa se manifestar. E um segundo ponto também que o Diego mencionou: um presidente do Supremo que fale pouco é melhor neste momento? Como é que vai atuar? Será que não vai ser bypassado pelos demais? Será que Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, não vai se comportar, no final das contas, como o porta-voz do judiciário na relação com o executivo? Essas são algumas dúvidas que eu deixo, mas já chamo a Juliana também. Juliana. Então, queria chamar a atenção para algumas coisas. O Tomás falou em ouvir a voz da ministra Rosa, né? Eu só faria o adendo de que a gente já ouviu muitas vezes essa voz, mas dentro dos autos, né? Então, ela teve atuação muito importante em muitos casos, e vários a gente mencionou aqui. O que a gente não vê tanto é ela falar fora dos autos. E aí, né, pensando aqui na provocação do Diego sobre a tentação, né, dela mudar essa postura agora com essa posição de poder, eu lembro que a gente acabou de ver, né, recentemente, a ministra Rosa como presidente do TSE, né? E nessa posição de protagonismo e poder, a gente não viu uma conduta assim diferente da que a gente está habituado a ver.
Então, eu acho que isso reforça, né, a presunção de que ela manterá aí essa postura sobre a qual a gente está falando na presidência do STF também. O que eu queria chamar a atenção também nessa comparação que o Tomás trouxe, né, entre as presidências da ministra Rosa Weber e do ministro Luiz Fux, é levantar aqui como é que vai ser a relação, não só para fora, né, mas com o resto do judiciário. E aí eu lembro que ambos, Luiz Fux e Rosa Weber, são magistrados de carreira, né? O ministro Luiz Fux investiu pelo menos em 2 elementos que a gente vem chamando a atenção desde o discurso de posse dele na presidência, né? De um lado, uma certa aproximação com a academia, né, por meio de algumas iniciativas do Supremo, e, de outro lado, uma digitalização, uma informatização do tribunal e do judiciário como um todo, aí, via CNJ. Né? Acho que é importante a gente se perguntar como é que vai ser a atuação da ministra Rosa Weber nesses elementos, né? Especificamente com essa questão da digitalização. A gente já levantou esse ponto algumas vezes, da preocupação com o acesso à justiça substantivo, né? Que a digitalização em si ela não é necessariamente uma vantagem, né? Digitalização pela digitalização, mas pelos resultados que ela pode trazer, né? Então, há críticas com relação a isso, tanto no Supremo, né? Os números que mostram a redução do acervo, que tem a ver, por exemplo, com o uso de monocráticas ou o uso excessivo do plenário virtual. Então, a gente observa isso no Supremo, mas no Judiciário como um todo, né? Então, você tem manifestações de membros do Judiciário, eu cito aqui, por exemplo, o texto da Clara Mota, que é magistrada e publicou no Jota, que apontam uma precarização que advém dessa chamada Justiça 4.0, né? Dos núcleos de Justiça 4.0, que tem a ver com redução de pessoal, com falta de estrutura física, com falta de aproximação, né, física, real, com os beneficiários, com as pessoas que procuram a justiça, e os obstáculos também com aqueles que estão excluídos, né, desse processo de informatização ou que têm um acesso precário. A gente viu, né, na pandemia, aí, de um lado, as potencialidades da digitalização, mas também todos os seus limites. Né? Então, isso tem sido apontado com relação a essa questão. Então, acho que traria esse ponto, né? Que é como é que a ministra Rosa Weber vai se comportar para dentro do judiciário, né? Na sua posição no Supremo e no CNJ, em termos de organização, de acesso à justiça, de democratização, considerando essa semelhança aí da trajetória dos dois, do fato dos dois terem sido juízes de carreira. Maravilha, gente. Vamos encerrar esse último sem precedentes do semestre. A gente vai voltar em agosto, fazemos uma pausa agora. Eu deixo aqui só como ponto final, como uma aposta, o fato de o ministro Alexandre de Moraes talvez estabelecer com as Forças Armadas um outro tipo de relação durante as eleições, uma relação um pouco diferente do que o ministro Fachin estabeleceu. Então, gente, eu me despeço de vocês, a gente volta no segundo semestre. Juliana, Diego, Tomás, obrigado mais uma vez. E se quiserem algo para encerrar, por favor, fiquem à vontade, até porque a gente sai de férias, volta em agosto. Não, eu queria aqui celebrar com vocês, aí o Tomás falou no começo, mas queria aqui registrar, celebrar, agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui nesse 100º episódio e também agradecer, claro, todo mundo que acompanha, ouve, comenta. Então é muito feliz a gente poder ter esse espaço de diálogo, de troca, então só agradecimentos. Sigo a relatora e acrescento, já que a gente estava falando de presidência do Supremo, né, a metáfora que já usamos no passado, de que tem ministro que acha que é salto ornamental, tem ministro que acha que é nado sincronizado, né? Acho que aqui, sem precedentes, a gente tem conseguido fazer, às vezes no susto, nado sincronizado. E queria agradecer ao Tomás, Felipe e Juliana pela oportunidade de estar com vocês nesses 100 programas. Obrigado, gente. Até lá, até agosto. E obrigado a todo mundo que nos ouve e comenta. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes.
tem acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JPRO Poder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.